material que foi enviado no e-mail? Vocês vão conseguir as respostas, tanto na aula de hoje quanto naquele material. Então, o material é um apoio, né? Às vezes vai passar algumas informações aqui que não vão ter, não, vou acabar não falando, e o material serve como um apoio para vocês, tá? Beleza. Tanto a aula da semana passada, que é a aula 14, quanto a aula 15, a de hoje, tem atividades. Então, o material que eu disponibilizei, esse artigo, e o material da aula de hoje, ele pode complementar alguma pergunta da semana passada. Então, se de repente vocês tiveram alguma dificuldade ou faltou alguma informação, talvez hoje vocês vão conseguir responder e até com outras palavras vão entender um pouco melhor aquilo que eu pedi na semana passada, tá? Então, um assunto acaba complementando o outro. Tá bom? Vocês estão vendo a tela industrialização de leite e derivados, capa laranja, um slide, né? É isso que vocês estão enxergando? Sim, prof. Sim. Deixa eu só arrumar aqui. Porque para mim tá parecendo que eu não tô compartilhando. Ah, agora sim. Agora deu certo. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais de cada ingrediente, embora nós tenhamos falado sobre isso na aula passada, hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado as características do leite para a produção de queijo, os ingredientes e funções, a classificação, né, dos queijos, que a gente também viu, e os procedimentos básicos da fabricação de queijo. Nas próximas aulas a gente consegue visualizar processamentos específicos para o requeijão, para o queijo de Minas e o queijo mussarela. E aí eu vou trazer para vocês alguns outros aspectos da produção dos queijos mais comuns que a gente encontra no supermercado, por exemplo, queijo prato, entre outros queijos que a gente encontra com facilidade, tá? Então, as atividades que eu tenho para vocês hoje são essas 4 perguntinhas. Vocês podem copiar elas no caderno ou dar um print, enfim, tirar uma foto. Eu vou dar uns minutinhos para vocês, para vocês copiarem. E aí a gente vai dando sequência na nossa aula. Ai, peraí. Tô meio enrolada aqui com isso. O que tá acontecendo com a minha... Vocês estão conseguindo ver a tela inteira sobre as atividades? Sim, prof, tudo ok. Ok, então. Para mim tá parecendo diferente, mas tudo bem. Pessoal, eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque eu não sei por que motivo
Quando eu compartilho, não estou conseguindo ter acesso a quem entra na sala. Aí eu não consigo aceitar vocês. Agora deu certo. Estão copiando, gente? Sim. Para que terminarem, me avisem. Professora Fernanda, Oi. é o Gilmar, Oi. é só para responder as questões? Não, nós temos aula. Eu só estou esperando vocês copiar. Ah, tá bom, então. Então tá bom. Desculpa aí, eu tinha me atrasado. Ah, é, você entrou depois, né? Não, eu só estou deixando vocês copiarem. Algumas dessas respostas a gente vai comentar na aula. E eu também deixei o material disponível no Google Classroom que ajuda vocês a responderem essas perguntas também. Tá bom. Ok, obrigado. Copiaram, gente? Ou ainda estão copiando? Oi, Jussara, tô te vendo. Tô aqui, tô te vendo? Oi? Tô aqui, sim. Tudo bem? Posso passar, gente? Vocês estão copiando ainda?
Acho que todo mundo copiou, né? Pode passar, prof. Eu acho que tá todo mundo quieto, acho que já todo mundo copiou. É, né? Também acho. Bom, pessoal, então como nós vimos na semana passada, que o queijo, né, ele é um concentrado proteico, então, onde tem uma concentração bastante grande de proteínas e gordura, proveniente, então, da coagulação do leite, seguido da dessora do coágulo, né, que é formado pelas proteínas, que são as caseínas, tá? Em breve, nas nossas aulas, a gente vai falar sobre o soro do queijo, né, que é um produto também bastante utilizado na indústria, e é onde é reaproveitado esse resíduo aqui da queijaria. Então, uma característica dos leites destinados à fabricação de queijos, como vocês já sabem, é importante que esse leite ele seja proveniente de animais sadios e de boa qualidade, que tenha uma característica microbiológica de qualidade, porque isso vai influenciar diretamente no processo de coagulação desse queijo. Então, esse leite ele deve ser selecionado para ir para a produção de queijos, porque, como vocês sabem, tem muitos micro-organismos envolvidos nessa produção, assim como acontece no iogurte, na produção do iogurte. E mesmo que o animal tenha sido medicado por algum problema que ele tenha tido, mastite, por exemplo, esse leite ele precisa ter o tempo dele para que o antibiótico não esteja mais ali disponível nesse leite, para que isso também não influencie na característica do queijo. Logo, né, os antibióticos acabam eliminando, né, matando todos os micro-organismos presentes. Então, por isso, algumas características são muito importantes na seleção do leite, né, na classificação desse leite para a produção de queijos. Essa qualidade do leite, mais para frente, durante a aula, vocês vão ver que ela pode, quando tem um leite que não é de uma qualidade muito boa, ou que apresenta alguma alteração na sua característica, ela vai resultar lá no final num defeito ou uma alteração dos queijos. Então, às vezes, a gente vê queijos, né? Principalmente esses queijos que são feitos, são caseiros aí, né? Que o pessoal vende, que não são queijos industrializados, que eles apresentam muitos defeitos, tem características que não são ideais para um queijo. Então, isso pode ser já desde a qualidade do leite, da seleção desse leite para esse processo. Então, o leite tem que ser fresco, limpo, com aroma e sabor normal. Isso serve para todos os industrializados, né? Os derivados de leite. Não podem apresentar cheiro nem gosto estranhos, né? Que isso acabava passando para o derivado. E a acidez deve ser baixa, principalmente para os queijos de maturação longa. Por que isso, gente? Uma acidez alta, ou seja, um pH próximo de 0, vai fazer com que os micro-organismos presentes ali morram. Então, um queijo com uma longa maturação, né, não vai dar um resultado interessante para esse queijo de longa maturação. Então, por esse motivo, também tem que ser avaliada essa característica. Então, assim, desde a escolha do leite, a qualidade do leite, né, as características desse leite, deve ser avaliado todas essas características que vão dar a qualidade necessária para cada tipo de queijo que for escolhido produzir. Então, a indústria, quando ela vai produzir um determinado tipo de queijo, ela já vai ter que se atentar à característica inicial do leite. Dependendo da característica que esse leite tem, vai para um determinado tipo de queijo. Dependendo da característica do leite, vai para outro
outro tipo de queijo com outra característica. Então, quais que são as qualidades do leite? Isso a gente falou já em umas aulas bem para trás, lá no início da unidade curricular de leites, sobre a qualidade microbiológica. Então, achei legal trazer isso de volta para vocês, para a gente relembrar. Então, o que é isso? O que é a qualidade microbiológica? A gente sabe que o leite é composto por muitos micro-organismos, alguns desejáveis, outros indesejáveis, e alguns deles podem ser patogênicos, que aí nesse caso não é permitido que se tenha, porém, micro-organismos deteriorantes existe um limite que é permitido e que não traz nenhum problema, né, para saúde humana. Então, o número de coliformes deve ser o mínimo possível. A presença de Clostridium, por exemplo, ou micro-organismos esporulados que liberam seus esporos, que não são destruídos pela pasteurização, pode causar um estufamento tardio nos queijos e um sabor indesejado, né? Então, por isso que ele não é indicado, né? Não é desejável para essa produção. E deve-se evitar também micro-organismos chamados de psicrófilos no leite, porque eles produzem lipases. O que são lipases? São metabólitos de gordura, né, proveniente dos lipídios, e isso dá um sabor, né, de rançoso nesse leite, nesse queijo, aliás. Podendo dar, inclusive, um sabor de sabão no queijo maturado, em função do sabor da gordura, aquela gordura oxidada, sabor de ranço, de uma forma geral, né, falando. Então, por isso, a análise microbiológica para esses leites que vão ir para a produção de queijos é muito importante. No caso do iogurte, que a gente já estudou, o iogurte tem um prazo de validade muito mais curto do que o queijo, né? Imaginem que tem queijos aí que ficam por muitos meses maturando, né? Tem um prazo de validade muito longo. Então, por isso, o cuidado, né? A escolha dos ingredientes, ela é muito importante. Porque você vai produzir um queijo, pode ser que no armazenamento ou no período de maturação, pode ser perdido um lote, né? Uma produção bastante grande, por causa de um erro lá do início, né? Uma falta de controle de qualidade. Então, no caso da composição química do leite, que também a gente viu lá nas primeiras aulas, vejam que agora isso faz... No início a gente entende a composição do leite. Agora a gente entende o que essa composição agrega ou não agrega num derivado, né? Para que ela é importante? Por que um leite com tais características são importantes para a produção de um derivado, por exemplo. Então, no caso da composição química do leite, os sólidos totais e a gordura vão ser importantes para o rendimento do queijo, e a relação entre sólidos não gordurosos e gordura deve estar entre 0,36 e 1. Os teores de caseína, que é a proteína presente no leite, e a quantidade de gordura também vão determinar o rendimento do processo, e a relação caseína-gordura, que deve estar entre 0,7 e 1, que aí vai controlar a composição final do queijo que se deseja obter. Então, por isso, é necessário que análises físico-químicas sejam feitas anteriormente na indústria, para posterior produção do queijo, para que se tenha certeza, né, de qual é a característica final desse queijo, qual vai ser a composição que eu quero desse queijo. Sabendo qual é a composição que eu quero, vai ser o tipo de leite com determinada composição que eu vou utilizar. Tá? Então, os leites, como eu falei lá no início da aula, com uma composição anormal, como o leite colostral, né, o colostro,
ou o leite mastítico, que é o leite que contém mastite, né, de uma vaca doente, não podem ser usados para a fabricação do queijo. Né? O leite de vacas também clinicamente curadas da mastite, que foi utilizado o antibiótico, também não devem ser utilizadas, porque esse antibiótico vai impedir a ação dos fermentos, né, dos micro-organismos que estão presentes ali. Então, por esse motivo, esses leites não são aceitos, né, pelas indústrias. Então, o produtor lá, que tem a criação de vacas leiteiras, tem que ter esse cuidado, assim como quem vai fazer os queijos, né? Não utilizar esse tipo de leite, porque você não vai conseguir ter um resultado desejável. Pessoal, podem me interromper caso vocês tenham alguma dúvida, alguma consideração a ser feita. Aqui, gente, nós vamos falar mais um pouco sobre as funções de cada ingrediente, por que eles são utilizados, tá? Que são necessários, né, para cada tipo de produção e processamento do queijo. Então, os ingredientes normalmente adicionados nos queijos é o fermento lático, cloreto de cálcio. A gente vai ver em relação a esse cloreto de cálcio, em relação ao processamento UHT, por isso que ele é utilizado. Corantes, em alguns casos, o coalho e, eventualmente, nitrato de sódio ou de potássio, também pela questão do leite pasteurizado, tá? Então, os fermentos que são utilizados normalmente são do gênero Streptococcus, é o mesmo que a gente viu para produção do iogurte. E olha só, gente, que legal que é isso, entender um pouquinho dos micro-organismos e da interação entre eles. Lá nos iogurtes, a gente viu que ocorria uma simbiose entre os lactobacilos e os micro-organismos, né, do gênero Streptococcus. E em um determinado momento, um micro-organismo preparava o meio para o outro micro-organismo agir, né? E aí dava a característica lá do iogurte que nós vimos. Nesse caso, a gente tem o mesmo gênero de micro-organismo na produção de queijo, porém tem outros micro-organismos envolvidos, né? Aqui a gente tem o Streptococcus lactis, 72%, e o Streptococcus diacetilactis, 26%. Então, nós temos micro-organismos que são do mesmo gênero, né, como se fosse aí famílias diferentes, e que vão dar uma característica totalmente diferente, um derivado de leite também. Então, vejam como essa microbiota envolvida nesse processo, ela é muito importante. Na verdade, quando vocês forem responder uma das perguntas que eu coloquei no início, sobre o material que eu mandei, ele traz vários tipos de queijos, e aí ele vai falando como é a produção, a característica de cada um deles. Então, vocês vão ver que muitos são feitos do mesmo jeito, mas só o que muda é o micro-organismo. Então, ele dá uma característica totalmente do produto. Parece que eu tenho um produto, às vezes, que não é nem feito do mesmo ingrediente, mas é. E muda completamente o seu sabor, o seu cheiro, a textura e tudo mais, né? Então, isso é muito interessante. Então, o tipo do fermento adicionado nesse leite vai depender das condições de processamento, que é aquilo que eu falei lá no início. Qual é o queijo que eu quero? Qual é o tipo de leite que tem disponível? Então, dependendo da temperatura, da acidez e do teor de sal. Isso aqui são 3 características muito importantes que vale a pena vocês até dar uma notada aí no caderno de vocês. Vocês já sabem dessa informação.
Esses fatores são os fatores que limitam o crescimento microbiano. A gente já falou disso muito nas aulas. Os micro-organismos patogênicos e deteriorantes, eles são banidos, né? São controlados num ambiente ou num alimento através da temperatura, da acidez e do teor de sal também, né? Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Mas aqui são micro-organismos do bem, são necessários. Mas a temperatura, a acidez e o teor de sal vão controlar também o crescimento dele e a escolha do tipo de micro-organismo, né? Quando se faz um pão, por que se coloca sal nesse pão? Além de dar sabor ao produto, dar o sabor salgado, ele também controla o crescimento do fermento, né? Essa é a função do sal, né? Ou ainda, algumas pessoas colocam na formulação do pão, colocam um pouco de vinagre. Por quê? Porque ele vai controlar também esse crescimento, vai diminuir ali o pH, vai aumentar a acidez do meio, o que também controla o crescimento. No caso do pão. Aqui para o queijo é a mesma coisa. O controle dos micro-organismos acontece por essas características. E além disso, dá a característica desejada, né, para o produto. Consistência, textura, as olhaduras, que é aqueles furinhos do queijo, um sabor e um aspecto visual, né, desejável para o queijo. No caso desses dois micro-organismos, que são o Streptococcus lactis e o Cremores, são bactérias acidificantes, ou seja, que deixam o queijo mais ácido, né? Eles normalmente são utilizados, esse tipo de bactéria, né, de micro-organismo, por ele ter uma simples manutenção, ou seja, eles serem fáceis de serem utilizados. Às vezes a gente tem micro-organismos que têm características muito interessantes no alimento, mas a cultura dele, né, o adicionar ele, aquela cultura starter que vocês responderam lá na semana passada, na atividade, ele é muito difícil, né? Às vezes você tem que ter um controle muito grande da temperatura. Ele tem uma faixa de atuação muito pequena na temperatura, então o controle tem que ser maior. Ou até mesmo a faixa de acidez que esse micro-organismo atua é muito pequena. Então, isso dificulta a utilização dele na indústria. Então, por esse motivo, são escolhidos micro-organismos que têm uma fácil manutenção, têm faixas maiores de utilização, tanto na temperatura quanto na acidez. Tá? E aí um outro dado, né, que os laticínios, de uma forma geral, têm temperaturas mais comuns nos seus processamentos, né, controle de temperatura. Então, por isso, eles escolhem micro-organismos que cabem dentro da faixa de controle do laticínios, né. Então, por isso que a gente vê que alguns laticínios produzem alguns tipos de queijo, por exemplo, e outros produzem outros tipos, muito provavelmente porque eles têm equipamentos e maquinários específicos para aquele tipo de produto. Qual que é a função básica dos fermentos? Acidificar o meio, né? A gente viu que os micro-organismos têm características acidificantes, impedir o crescimento de micro-organismos indesejáveis, então vai gerar uma disputa ali dentro. O micro-organismo benéfico vai acidificar o meio, fazendo com que outros micro-organismos deteriorantes não consigam se desenvolver, mas ele se mantém bem naquele pH. E, consequentemente, esse meio ácido é o que vai facilitar o processo de dessoragem da massa, né, e desenvolver qualidades sensoriais do produto.
De uma maneira mais específica, então, os fermentos lácticos utilizados são utilizados, né, para fornecer bactérias do tipo necessário ao queijo, assegurar o desenvolvimento do ácido lático que é necessário e exerce funções como auxiliar a contração do coágulo, que se chama cinérese. A cinérese é quando o queijo é cortado e ele começa a soltar o soro, né, o processo de dessoragem. Então, isso é desejável. No caso de queijo, a cinérese é desejável. Tem outros processamento de outros produtos que a cinérese não é desejável. Por exemplo, numa produção de presunto, né? O presunto cozido. Pode acontecer isso. Pode acontecer cinérese, de ficar perdendo água, né? Uma carne que é PSE, DFD, é uma carne que perde água, que acontece cinérese. Então, não é desejável, mas no caso do queijo, isso é desejável. É desejável que esse soro seja eliminado. Então, é bem interessante, ao longo das aulas, gente, que quando vocês tiverem dúvida em alguma palavra, algum termo que é usado e que frequentemente vocês ouvem ou leem esse termo, buscar a informação do que é isso, o que é cinérese. Porque vai chegar um momento que a cinérese é boa, é benéfica, é desejável. Vai chegar um momento que ela não é. Então, para a gente entender isso, por que uma hora ela é boa, a hora ela não é, a gente tem que saber qual é a definição dela, né? Para que ela serve. Então, além disso, é interessante também, né, que o ácido lático tem a função de auxiliar a coagulação pelo coalho, auxiliar a prevenção do crescimento dos micro-organismos indesejáveis durante a fabricação e a maturação desse queijo, que vai ficar por longos dias, né, armazenado, maturando. Também ele afeta a elasticidade da coalhada final e promove a coesão da coalhada em uma massa elástica. O que é isso? É aquela massa que, ao mesmo tempo que ela é elástica, ela não é quebradiça, né? Afeta a natureza e a extensão das transformações enzimáticas durante o processo de maturação e ajuda a determinar as características do queijo. Então, vejam que os ingredientes, todos os processos utilizados, eles têm a principal função, que é dar a característica final do produto, né? Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Tá Professora claro? Eu estou indo muito... Fernanda, eu estou entendendo. Essa aí está correspondente à resposta da 2, né? Isso mesmo, isso mesmo. Vocês podem, inclusive, já ir respondendo e depois, se vocês quiserem, como eu não mandei o material antes, quiserem complementar a resposta com esse material ou com o artigo que está lá, vocês podem, tá? Qualquer dúvida, me falem, tá? Outra função também é manter a fermentação láctica da coalhada, né, durante todo o tempo necessário e assegurar o pH característico do queijo. Mas mais abaixo, prof, tem um módulo que explica bem somente sobre maturação. Sim, tem. Ali no artigo, né, Tânia? Ali nos slides, mais abaixo. Ah, sim, nos slides a gente vai falar um pouco mais disso. E no artigo também, ele tem um parágrafo bem grande lá, que fala somente sobre a maturação. Deixa eu só confirmar qual que é a pergunta 2 aqui que o Gilmar me pediu, porque talvez eu tenha confundido. Gilmar, eu confundi. Isso que a Tânia falou é isso mesmo. A gente vai falar mais sobre a maturação mais para frente. E lá no artigo, ele explica melhor o processo de maturação, tá? Eu entendi que você estava falando das características dos ingredientes. Tá bom, professor.
Mas claro que essas informações aqui auxiliam nessa resposta também, né? Depois vocês vão ver que as informações, elas estão interligadas. Ok. Então, o cloreto de cálcio, gente. Isso aqui é uma coisa bem interessante, tanto para o leite, né, quanto para a produção de queijos. Vocês já devem ter ouvido as pessoas criticarem leites de caixinha, né? Que falam, é adicionado conservante, leite de caixinha não é tão saudável, tem que comprar o leite de saquinho, enfim. Algum momento vocês já ouviram isso. Gente, isso é uma grande bobagem, uma desinformação das pessoas. Se vocês olharem lá no rótulo do leite de caixinha, vocês vão ver que tem descrito lá a composição e realmente é adicionado, tem alguns aditivos lá dentro. O cloreto de cálcio é um deles. Então, vejam só. O cloreto de cálcio, ele é adicionado para aumentar a concentração de íons de cálcio 2+, né, que é o elemento que a gente tem lá na tabela periódica, está na família 2, tem carga 2+, tá? Indispensáveis à coagulação do leite pelo coágulo. Então, assim, na semana passada eu falei para vocês que o leite, o HT, e vocês inclusive responderam uma pergunta sobre isso, não é desejável para fazer queijo, né, ou até mesmo ricota. Ele não coagula, porque existiu ali nossa, me fugiu a palavra. Quando o leite ele desestabiliza as proteínas, quando o leite é ultraprocessado, né? Passa pelo processo de pasteurização. Então, as proteínas estão instáveis lá dentro, né? Que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Então, por isso, é adicionado o cloreto de cálcio, justamente para que aumente a concentração de íons cálcio, né, no leite e, consequentemente, depois para a produção do queijo. No leite de caixinha, vocês, inclusive, conseguem ler lá no rótulo que ele é fonte de cálcio. Para um alimento ser considerado fonte de algum mineral, ele precisa ter uma quantidade suficiente para suprir a necessidade diária do ser humano de cálcio, né, por exemplo. Pode ser que tenha alimentos que sejam fonte de ferro e assim por diante, né, fonte de vários minerais. Então, como o leite passa pelo processo de pasteurização, né, ultra alta pasteurização, é necessário ser adicionado esses aditivos para recuperar esses minerais que foram desestabilizados lá na hora do processamento. Então, não quer dizer que esse leite ele é cheio de conservante ou cheio de sei lá o que, aditivos que não são benéficos. Não. É só adicionado um aditivo realmente, mas que já contém no leite. Então, só foi adicionado para ele cumprir a função dele e está isento de qualquer tipo de micro-organismo que pode gerar aí um problema de saúde, né, alguma doença para o consumidor. Então, o leite cru possui íons cálcio suficiente para coagular o leite, sem a adição de cloreto de cálcio. Porém, a pasteurização, especialmente temperaturas superiores a 72 graus, vão provocar a insolubilização dos sais de cálcio. Né? Eles vão se tornar insolúveis, o que retarda a coagulação e faz com que o coágulo obtido seja menos firme. E isso não é desejável na produção de queijo. Então, por esse motivo, se utiliza um leite pasteurizado, mas para que não tenha esse problema, é adicionado o cloreto de cálcio, tá? Isso acontece também no leite de caixinha lá, para ele ser fonte de cálcio, tá?
Nitrato de sódio ou potássio, que pode ou não ser utilizado também como ingrediente da produção de queijos. O nitrato, ele é adicionado, então, ao leite para diminuir o risco de estufamento do queijo por coliformes e clostrídeos, né? Um estufamento tardio lá na maturação. E é geralmente usado na época de chuvas, em virtude da maior facilidade de contaminação do leite. O nitrato não inibe o crescimento dos coliformes, porém absorve o gás produzido por eles. Então, assim, gente, existem vários estudos já, que se vocês pesquisarem, vocês vão, inclusive, encontrar. Muitas das contaminações de leite por micro-organismos, micotoxinas, principalmente, está totalmente interligado com a alimentação do animal. Então, se a vaca consumir um pasto, né, na época de chuva, o alimento ali, o pasto, enfim, fica mais úmido, né? A proliferação de micro-organismos é maior. Então, se o animal come qualquer alimento com alguma toxina, vai passar diretamente para o leite, né? Acho que eu já até comentei com vocês. Teve um projeto bem grande aqui na UTF que foi feito com leite de várias marcas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aonde estava sendo analisado a presença de aflatoxina, que é um tipo de micotoxina, comum em grãos e cereais, né? É tipo aquele pozinho do amendoim que eu já falei para vocês. E foi detectado em várias marcas a presença dessa micotoxina, que era proveniente, então, da alimentação dos animais, tá? Então, nesse caso, se utiliza o nitrato justamente para diminuir, absorver, né, o gás que é produzido por esses micro-organismos. Então, é adicionado um conservante, nesse caso, para diminuir o risco ali da deterioração do produto, né, por uma eventual contaminação que tenha no leite. Os corantes utilizados, gente, isso é muito, muito interessante. O corante é usado, então, para dar uma coloração mais uniforme e atraente para o produto final, já que a cor do leite vai variar de acordo com a alimentação do gado. Então, em países de clima frio, o gado é alimentado com forragem durante o inverno, o qual tem um teor mais baixo de caroteno. Caroteno é aquele pigmento de coloração alaranjada, do que o capim, né, originando a gordura do leite de uma coloração mais clara. E o queijo fabricado com esse leite tem pouca cor, necessitando então utilizar o corante para que ele ficasse com uma coloração mais amarelada. E esse corante utilizado é o urucum. E quando eu fiz estágio na faculdade, no Laticínios, o Laticínios já não usava, tinha um processo anterior que usava o urucum justamente para uniformizar a coloração do queijo, né? Hoje, se a gente comparar um queijo mussarela, por exemplo, com um queijo prato, a gente vê que, dependendo da marca, ele tem uma certa diferença de tonalidade de cor. Muito provavelmente proveniente de um corante, né? Como existe uma diferença entre a coloração do leite por causa do teor de gordura, é adicionado esse corante. E lá no Laticínios que eu trabalhava, na época que eu fiz estágio, na época que eu estava lá, eles já não usavam mais esse corante, porque eles comentaram, né, falavam, que as pessoas tinham a impressão, né, a sensação de estarem consumindo um produto muito mais gorduroso. Então, os clientes estavam deixando de comprar o queijo por entenderem que era um queijo mais gordo, né, mais gorduroso.
E aí eles começaram a tirar o corante para deixar o queijo mais claro. E aí as pessoas entenderem que não tinha gordura, né? Porque o queijo estava mais clarinho. Tá? Mas esse é um tipo de corante utilizado nessa produção. Não sei se vocês já sabiam dessa informação, né? Mas é bem interessante. Então, a Professora água... Fernanda, o Oi. urucum também é usado, hoje na empresa também a gente usa muito urucum, né? Sim, é um dos corantes mais utilizados. Né? Porque ele tem uma... Ele substitui muito bem a coloração dos carotenos, no caso, né? Ele tem uma faixa de atuação, de coloração muito interessante, né? Ele vai do amarelo ao vermelho mais escuro, né? Ele consegue ali atingir essas cores. Vocês usam na salsicha, né? Não, a maioria é salsicha, o Gilmar pode falar melhor, hein? Aham. Mas eu não lembro se no presunto também eu uso também. O Mas a presunto gente não. usa em vários produtos, sim. Aham, exatamente, né? A salsicha é a principal delas por causa da Coloração, coloração, né? sim. Aí também tá O presunto é outro corante. Oi? O presunto é outro corante, Gilmar. Não é o urucum, né? Não, é outro nome lá. Provavelmente tem uma coloração mais rosada, Mais né? rosa. É. Exato. Isso. Ela tem rosado. É o carmim caramelo, se eu não me engano, que é usado no hambúrguer. É verdade. Então, a gente sabe que isso é um grande... Isso, gente, eu acho bem... Profe, Oi? o carmim caramelo é usado lá nas outras linguiças, lá no presunto, lá é outro nome. No presunto é qual? É um outro nome lá, não lembro. Tá. Eu não me É o carmim. Entendi. Não é Então, o carmim. Mas é outro. essa questão dos corantes, ela é muito interessante, porque assim, criou-se uma cultura já há muitos anos de utilizar corantes, né? Diferentes alimentos aí têm diferentes cores, produtos industrializados principalmente. Né? Então, óbvio que tem corantes aí que são sintéticos e que não são desejáveis, né? Não é interessante que as pessoas consomem ele, né? Agora, se nós pensarmos num corante natural, ele não teria um problema, né? E aí, assim, a salsicha mesmo, ela é um produto produzido de subprodutos e ela é muito mal vista, né, de uma maneira geral. Mas vejam que, por exemplo, ela tem muitos outros aditivos utilizados que não são tão bons, mas que o corante, no caso, é um corante natural. Isso é o menor dos problemas. E muitas pessoas acabam, às vezes, julgando pela cor. Né? Fala, olha, é utilizado corante, sei lá. Mas é um corante natural. E isso é falta de informação, né? Na maior parte das vezes. Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, vamos dar sequência, então. Se alguém O quiser Félix falar. está tentando falar, professora. Oi? O Félix está tentando falar, pelo que... Félix? Não, a professora falou a questão da salsicha é muito mal vista por causa dos produtos que é colocado dentro, das matérias-primas. Dos aditivos, né? Porque assim, a gente sabe que a salsicha ela não é feita, ela é proveniente de subprodutos, né, Félix? Olha, agora não é mais, não. Quais que são os... Então, mas é por isso que eu tô falando, tem uma cultura já. Isso. Porque quais que são os ingredientes utilizados? Ela vai mais carne de frango, que é o CMS, e um pouco de carne de porco também, essas coisas, que vai junto com o... Então, mas assim, para quem não entende o que é o CMS, parece que é o resto, né? Em relação ao conhecimento geral, assim, das pessoas, né?
E aí é adicionado alguns aditivos, né, para compor essa massa da salsicha, por exemplo. Certo? Ou se pensar bem, se não comer uma salsicha, a mortandela também é a mesma coisa também. Os Com produtos, certeza, mas é isso que eu ia falar. Eu ia falar agora isso. A mortadela é a mesma coisa. Se a gente for comparar, né, o presunto, o apresentado, o lanche, mesma coisa. Né? E professora Fernanda, Oi. vou contar aqui, uma vez eu estava logo que entrei na empresa, né? Eu estava olhando o choque térmico na salsicha, né? E aí, bem na hora passou meu supervisor, eu falei, ele olhou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem? Eu falei, ó, essa salsicha que é feita só de resto de produto? Ele me chamou lá para ir lá conhecer o processo, tá? Só uma curiosidade. Mas até eu lembro que quando eu dei aula para os jovens aprendizes ano passado, e quando a gente chegou na produção de salsicha, eu perguntei para eles. Eu falei, como que vocês acham que é feito a salsicha? E assim, eles têm, em média, 15, 16 anos, né? Um pouquinho menos. Aí tem alguns vídeos na internet que mostram, assim, umas coisas... Não é verdade? Bizarra, é umas coisas bizarras, é isso mesmo. E tinha um vídeo que mostrava um monte de pintinho sendo colocado dentro de uma máquina. E aí no vídeo dizia, né, veja como é produzida a salsicha, né, alguma coisa assim, ou tipo, depois que você ver esse vídeo, você nunca mais vai comer salsicha. Era uma coisa assim. E aí o início do vídeo mostrava como se aqueles pintinhos estivessem caindo dentro de um triturador com pena vivo, em tudo, sabe? Era uma coisa absurda. Eu vi aí... isso aí com bois. Oi? Bois? Eu vi um vídeo desse feito com bois. Então, tem muita coisa. E aí, quando eu perguntei, eles me falaram sobre esse vídeo. Professora, eu como salsicha, mas eu tenho muito nojo, porque é feito com pintinho, não sei o quê. É os restos da indústria. Eles tinham, que eu falo porque foi a experiência que eu tive, mas de uma maneira geral, eu acho que as pessoas, eu não sei, a impressão que dá é que eles acham que tudo cai no chão, junta de lá e joga lá na máquina de fazer salsicha, sabe? Até a gente que era funcionário de lá que após ver antes de ver como fazia, tinha também esse pensamento, né? E era o resto, né? Mas assim, o resto pode ser um subproduto, não quer dizer que isso é uma coisa que não pode ser consumida, né? Talvez não é aquilo, não é o convencional, mas igual, né? Pode ser aproveitado. Mas eu recomendo comer salsicha da Firmeza. Pode comer sem problema, né, Félix? Qualquer produto, né, Gilmar? É verdade. Porque, professor, a salsicha, hoje em dia, na Firmeza, todo produto que é reprocessado tem que ser do mesmo produto. Senão não pode. Reprocessa o mesmo produto. Mesmo produto. Né? Não é aquela mistureba lá no final da história. Não. Tem que... Porque, assim, num produto que vai um condimento, vai uma coisa que não pode ir no outro, né? Sim, então não pode misturar, né? Uhum. É o presunto que deu problema, né? Ficou ar em alguma peça. Ele só vai ser reprocessado no presunto. Mas aí quando ele é uma curiosidade minha, quando ele é reprocessado, ele é reprocessado como presunto ou como apresuntado? Presunto. Com presunto. Que eu sei é presunto. É apresuntado e não apresuntado. Presunto é no presunto. Aí é menor. Entendi. Lanche não é free lanche. Então foi isso que o Félix comentou. Entendi. Isso. Entendi. Muito bem. Vamos compartilhando conhecimentos aqui, histórias. Mas assim, gente, a indústria alimentícia, infelizmente, ela tem muito preconceito por não conhecer os processos, né? E claro que essas histórias, né, gente, elas vêm de algum lugar.
Então, acredito que muitas indústrias a gente sabe que o processo é complicado, né? Acho que hoje em dia a fiscalização ela está muito mais séria, mas com certeza essas histórias aí surgiram de algum lugar que produzia algo desse jeito, alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, e que isso é cultural, né? É algo que a gente traz conosco mesmo, que um fala, outro fala. Enquanto você não conhecer o processo, você acredita nisso. E isso é com muitos produtos, né? Não é só na área de carnes ou de leite. Acho que em todos os setores. Mas, né, estamos aí para desmistificar tudo isso. Bom, continuando então sobre os queijos e os seus ingredientes. No caso da água, para a produção de queijos mais macios, vão ser queijos com um teor de umidade maior, né? Adiciona-se às vezes água ao leite para reduzir a concentração de lactose na massa e, consequentemente, diminuir a acidificação do produto, né? Vai ficar mais diluído, que é maior em queijos com uma maior dessoragem, com uma maior umidade, aliás, e que vai dessorar menos, ou seja, vai sair menos soro comparado com um queijo mais duro com uma umidade menor. O sal pode ser adicionado ao leite, né, ou à mistura da massa e soro para inibir o crescimento das bactérias, como eu havia falado anteriormente, como os coliformes, principalmente. Quando houver atraso no processamento e o leite pode ficar muito tempo à temperatura de coagulação, né? Então, antes da adição do coalho. Então, o sal também inibe a acidificação pelo fermento, que é aquilo que eu falei para vocês. É adicionado sal justamente para controlar o crescimento dos micro-organismos. E é necessário, né, nesse caso, para alguns queijos, que não tenham o intuito de que fiquem muito ácidos, né, depois de prontos. Então, a classificação que a gente também já viu, já falou sobre ela, só para recapitular, né, os queijos, eles podem ser classificados quanto à coagulação. Essa coagulação pode ser ácida, produzida pelo próprio fermento ou adição do ácido lático, ou o enzimático, que é a adição do coalho, aquela imagem que eu mostrei do coalho na aula anterior para vocês, que é bem comum, que a gente vê até nos supermercados para vender. Ele também pode ser classificado quanto à massa crua, né, sem tratamento, a massa semi-cozida e a massa cozida, né, que aí a semi-cozida tem um tratamento até 42 graus e a massa cozida, um tratamento de 42, maior que 42 e entre 50 e 55 graus. Vejam que é uma temperatura bem baixa, né, para se falar em cozimento. Porque se essa temperatura aumentar mais do que isso, vai acabar matando o micro-organismo, né? Então, a gente sabe aí que os micro-organismos têm uma faixa de crescimento acima de 60 graus, 65, até 70 graus, eles já começam a ser eliminados, né? Que é, inclusive, uma temperatura de segurança para micro-organismos deteriorantes e patogênicos, né? Mas, então, para os micro-organismos benéficos, aí, essa temperatura tem que ser controlada. Prof, uma pergunta. Oi. Aquele queijo Gouda, que ele tem uma camada rosa, aquilo lá é na cura ou é um corante? Boa pergunta, Tânia. Eu vou precisar dar uma lida sobre esse queijo. Como eu estou preparando as aulas para vocês, eu não cheguei no Gouda ainda. Mas eu vou procurar e vou trazer para você a resposta. Porque se eu te falar, eu acho que é de uma certa forma, mas eu não tenho certeza do processo, então não vou falar, que pode ser que eu esteja errada, tá? Okay. Então, eu vou trazer para vocês, porque é um processo um pouco diferente e dos outros, né? Ele tem uma coloração bem
um processo bem diferente. Eu gosto bastante dele, só que eu sou curiosa a saber. Me cobre aqui, eu vou trazer para vocês, e se eu encontrar algum material, eu já mando para nível de informação, mas a gente vai falar sobre ele. Obrigada. Eu acho ele uma delícia também. Também, adoro ele. Eu gosto muito dele e do gorgonzola, principalmente. Acho ele mais gostoso é o gorgonzola para mim. Esse é forte. Ele é forte. Uhum. Então, os queijos, eles são classificados também quanto à gordura. Extra gordo, né, tem um mínimo de 60%. Gordo entre 45% e 59%. O semigordo entre 25% e 44% de gordura. O magro, 10% a 24%. E o desnatado, menos do que 10%. Ele também é classificado quanto à maturação, né? Ele pode ser classificado como curado. A cura pode ser por bactérias ou por fungos, né? Depende do tipo do queijo, pode ter um ou outro micro-organismo. Ambos são armazenados em câmeras com atmosfera controlada. Tanto os fungos quanto as bactérias têm uma proliferação bastante intensa. Então, por isso, o processo de maturação desses queijos tem que ser de forma controlada, em ambiente controlado. E o não curado é consumido logo após a fabricação. Quanto à umidade, né, eles são classificados como muito alta umidade, superior a 55%. Aí, logo, né, isso tem um prazo de validade bem mais curto. Alta umidade entre 46% e 55%, média, umidade entre 36% e 45,9%, e baixa umidade até 35,9%, que aí são queijos mais duros e que têm um prazo de validade aí muito mais longo. Quais que são os procedimentos básicos da fabricação de queijo? Pessoal, essa imagem ficou muito ruim. Eu tirei de um livro, que foi onde eu tirei o material, um livro do Senai mesmo, mas ficou horrorosa. Mas eu vou explicar aqui para vocês, dá para ver mais ou menos como que é. Essa é um fluxograma de produção geral de queijos, tá? Cada tipo de queijo vai utilizar um fluxograma similar a esse, porém com alguma característica diferente em cada processo, seja na adição de fungo, seja na adição de alguma bactéria específica, mas de uma forma geral, a produção vai sempre seguir esse fluxograma. Então, tem-se inicialmente o leite. Esse leite passa pelo processo de resfriamento, filtração, né, o processo inicial do leite, e a padronização. Essa padronização é o que vai caracterizar a quantidade de gordura, por exemplo, do leite. Vai deixar o leite com a gordura desejada para a produção de um determinado tipo de queijo que eu quero fazer. Depois disso, esse leite é pasteurizado e aí vai para o processo de coagulação, que aí é feita a adição dos ingredientes que nós vimos até agora. Depois que esse queijo, esse leite coagulou, ele vai para o corte e dessoragem. Então, à medida que é feito o corte, já começa o processo de dessoragem. É feito o aquecimento e a agitação. No caso aí também a questão dos queijos que são cozidos, né, ou semi-cozidos, nesse processo. Após isso, é feito o processo de pré-prensagem, né, onde é retirado uma determinada quantidade de soro. A moldagem, a prensagem, o queijo é colocado dentro de um molde, né, de uma forma, e ele vai para a prensagem, onde ele fica um determinado tempo, né, para cada tipo de queijo. Ele fica nessa prensa até que ele escoe o máximo de soro possível, né, e desejado pela indústria.
Depois disso, ele sai dessa prensa, né? Retirado da forma. E aí ele vai para a salga. Após o processo de salga, vai para o processo de secagem, embalagem e posterior maturação. Então, essa é a característica geral da produção de queijos, tá? Claro que cada um deles vai ter alguma característica específica, né, dentro dessa produção aí, de acordo com o que é desejado pela indústria. Então, como eu havia falado para vocês, o fenômeno da coagulação do leite, que é exatamente como está mostrando nessa imagem, né? Muitos de vocês, acredito que já viram a coagulação do leite, já viram alguém fazendo queijo ou já fizeram. Então, essa coagulação, ela ocorre quando a caseína, que é a proteína do leite, perde a sua estabilidade em função dos agentes físicos ou químicos presentes nesse meio. Né? A ação das enzimas proteolíticas, enzimas de proteína, né? E a acidificação espontânea ou direta, né? São as mais importantes do ponto de vista tecnológico. Então, todos aqueles ingredientes que a gente viu que são adicionados que vão fazer com que ocorra uma desestabilização da caseína. E aí, quando ela se desestabiliza, ela começa a coagular. Então, a gordura e a umidade ficam retidas mecanicamente no seio do coágulo e a fase aquosa, contendo os constituintes que são hidrossolúveis, ou seja, que se dissolvem na água, vão compor o soro, que sai durante a dessoragem da massa. Por exemplo, o soro da queijaria é rico em lactose. A lactose é o açúcar do leite, que é hidrossolúvel, ou seja, se solubiliza na água. Então, essa lactose, ela se solubiliza e fica presente ali no soro. No momento da dessoragem, né, a maior parte da lactose é retirada junto com o soro, tá? Então, acho que fica mais fácil para vocês entenderem esse processo. Então, só para relembrar, a coagulação ácida, ela ocorre pela adição do ácido lático, né, ou acidificação microbiológica. A adição de ácido lático vai acelerar o processo, né, vai ser mais rápido. E ainda tem a coagulação enzimática. Eu coloquei uma imagem aqui, similar àquela que eu mandei para vocês na semana passada, no slide. E a enzimática, ela vai ser adicionado a enzima, né? Então, uma característica bem importante em relação à caseína é que essa coagulação, ela ocorre num pH próximo ao pH do leite, em virtude, né, da ação da enzima proteolítica, que é a renina que nós vimos na semana passada, ou quimiosina, né? Ela recebe esses dois nomes. Então, as micelas de caseína, a proteína, ela é constituída de frações alfa, beta e kappa-caseína. Lembram que lá na aula de chocolates a gente também falou sobre esses nomes, que aí lá na hora da temperagem, né, do chocolate nós falamos sobre isso. Então vejam que aqui a caseína também é constituída dessas frações chamadas de alfa, beta e kappa-caseína. Então, enquanto as frações alfa e beta são sensíveis ao íon cálcio, que é aquele íon presente lá no cloreto de cálcio que eu falei anteriormente, no ingrediente, que é adicionado depois que o leite é pasteurizado. Então, essas frações, elas são sensíveis a esse íon cálcio e se precipitam, ou seja, começam a formar o coágulo, que a gente viu. Só que a kappa-caseína, essa fração, ela não é sensível ao íon cálcio. Então, essa fração kappa-caseína, né, ela exerce uma ação protetora e evita
que as caseínas precipitem. Então, ou coagulem na presença do íon cálcio. Então, a enzima proteolítica vai atuar sobre essa fração kappa-caseína, vai desestabilizar essa fração, né, essa ligação, e vai expor a caseína ali aos íons cálcios presentes no leite e vai fazer com que ocorra ali a coagulação, né? E aí se diz que o cálcio iônico, que é um íon, em função daquela carga 2+ que ele tem, vai formar um complexo instável com o paracaseinato de cálcio, ou seja, ocorre uma reação ali dentro entre a caseína, né, a proteína do leite, e a enzima, aonde vai ocorrer uma desestabilização dessas proteínas e vão deixar ela exposta ao íon cálcio, fazendo com que ocorra a coagulação. Então, vejam que um processo de coagulação do leite, ele parece ser simples, ele é simples, mas enquanto a coagulação está acontecendo no leite, tem um monte de micro-organismos que a gente não está enxergando, enzimas, composição do leite, todo mundo trabalhando ali freneticamente para fazer com que esse leite coagule. Tá? Então, depois que coagulou, vai ocorrer o corte e a agitação desse queijo, né? Então, esse corte, ele tem a finalidade, né, como eu falei para vocês, de eliminar o soro. Por isso que ele é cortado. E vai ocorrer aí a eliminação pela cinérese, né, que é a saída do gel, né, da água, daquele coágulo. Aí a agitação também é feita justamente para que o processo de dessoragem seja mais eficiente. Então, quanto menor é o tamanho das partículas, maior é a cinérese. Quanto mais pequenininho for o corte, né, o tamanho desse coágulo, mais água vai sair, né? Logo, menor vai ser a umidade do queijo. Então, esse processo de corte e agitação vai ser feito de acordo com o queijo que eu quero produzir, de acordo com a característica dele, tá? Então, se eu quero um queijo com mais umidade, o corte já vai ser maior e a dessoragem vai ser menor, deixando com que ele fique com maior umidade e dê uma característica de um queijo mais úmido. Ô, prof, e qual seria o processo para ele ficar cheio de buraquinho que nem o queijo Minas? Então, Tânia, a questão dos buraquinhos é proveniente da ação dos micro-organismos. Então, assim, a textura da massa, tanto a questão da umidade, é que vai definir essa quantidade de furinhos. E também a quantidade de micro-organismos. De uma maneira geral, os furinhos, eles não seriam desejáveis para alguns tipos de queijo. Às vezes, o que acontece é uma contaminação do queijo por outros micro-organismos e que acabam liberando gás carbônico, né, no seu processo ali de proliferação, gerando os furinhos. Né? Então, assim, um queijo que é desejável, que tenha furinhos, por exemplo, ele também vai ter que ter características de umidade, né? Que consigam fazer com que esse gás deixe os furinhos lá, que nem uma massa de pão. Se você fizer um pão muito duro, o pão não vai crescer, né? Porque o gás carbônico não vai ter força suficiente para fazer com que ele cresça. Então, com o queijo acontece mais ou menos a mesma coisa e também é dependente do micro-organismo que vai estar lá agindo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, prof, obrigada, porque eu lembro da minha mãe fazendo o queijo e todos esses processos aí, eu me lembro bem. Quando eu era criança. Só que ela falava sobre uma etapa que
que eu gostava por causa do queijo que ela fazia, que ficava com os buraquinhos, que eu não me lembro mais. Eu acho que pode ser, Tânia, na hora de retirar esse soro, na hora de prensar ele. Eu penso que sim. Eu acho que sim, porque em função, se a gente pensar ali na característica, né, ele vai ser um queijo talvez não tão compacto e que vai ter o espaço suficiente para esses micro-organismos se desenvolverem. Então, quanto mais úmido ele for, mais vai proliferar, mais furinho, consequentemente, vai ter no queijo, né? Esses queijos com bastante furinho, eles têm uma característica de ser um pouco mais macio, né, inicialmente. Óbvio que depois que você deixa ele secando lá, né, ele vai ficar uma característica mais dura. Mas eu imagino que seja na hora do corte ali, da dessoragem e prensagem. Eu acho que é isso. Então, o ponto no caso da dessoragem, de parar a agitação e o cozimento, iniciar o processo de dessoragem, vai depender, né, da consistência e da umidade que eu acabei de falar para vocês, que é desejável no produto final. Então, o ponto de massa é o momento em que ele se encontra pronta para a etapa da dessoragem. E ele é determinado pela consistência, elasticidade, cor e densidade dos grãos, né, e controle da acidez do soro. Os fatores que vão auxiliar nessa dessoragem é a atividade do fermento, teor de gordura e estocagem do leite a frio. Tem que se ter o cuidado de, na hora dessa dessoragem, o coágulo não começar a se desmanchar, ele tem que ser um coágulo firme, né, para que ele não comece a se desmanchar e sair junto com o soro. O processo de moldagem, né, ou enformagem, dá ao queijo, né, o formato desejável, de acordo com as suas características. Então, após a separação do soro, a massa ela é colocada diretamente em moldes próprios da variedade ou sofre uma pré-prensagem no tanque mesmo, sendo depois cortada em pedaços mais ou menos iguais do tamanho da forma. Então, essas formas elas contêm uns furinhos que vão auxiliar no processo de dessoragem, né, do soro que está sendo que está saindo dali, né, vai escoar por essas formas. Então, o formato e o tamanho influenciam no processo da maturação, pois vão determinar a relação entre a superfície e o volume do queijo, né? Eles influem também a intensidade da salga, o tamanho desses queijos, né? E a proporção de perda de umidade por evaporação e a extensão da permeabilidade gasosa também. Então, dependendo da característica que você quer o queijo, sabor, textura, vai ser a forma da moldagem que vai ser feito, tá? Então, a salga dos queijos vão ter funções que vão facilitar a dessoragem, vão contribuir para o controle da maturação, como a gente já falou, vão atuar contra os micro-organismos indesejáveis, vão potencializar o sabor do queijo, influenciar a ação das enzimas, né? E aí os tipos de salga são a salga seca, né? Aquela salga que vocês já ouviram, né? E conhecem bem por esse processo aí na indústria. Então, a salga seca, que se passa o sal na superfície do queijo, recobrindo ele, e é um processo utilizado para algumas fabricações tradicionais. Aí ocorre nesse caso, uma salga por osmose, onde vai equilibrando a quantidade de sal e água, né? O sal que é colocado na superfície vai entrando em equilíbrio com o meio. Ou a salga em salmoura, que aí ela é mais empregada pelas indústrias e é realizada tradicionalmente em tanques de salmoura, onde os queijos são mergulhados. Então, o processo de maturação é o período que o queijo fica armazenado, maturando, e os processos bioquímicos, né, vão contribuir para dar ao queijo o aroma, a consistência, a textura
característico de cada variedade. Assim como acontece com carnes maturadas, por exemplo. O princípio da técnica de maturação é o mesmo. A gente só está com uma matéria-prima diferente e micro-organismos diferentes, né, que acabam atuando e tendo resultados, né, diferentes em função da matéria-prima. Então, essa transformação no processo de maturação ocorre principalmente por enzimas naturais do leite, incorporada ou desenvolvida por micro-organismos. Então, cada queijo vai ter a sua característica em função dos micro-organismos que foram adicionados. O processo de embalagem, então isso é muito variável de cada indústria. Alguns utilizam embalagens plásticas, né? O caso da Frimeza, por exemplo, e outras acabam utilizando papel alumínio, enfim, embalagens diferenciadas, né? Cada empresa aí tem a sua característica. O armazenamento e o transporte devem ser feitos em câmeras frias, com temperaturas em torno de 0 e 5 graus, e os queijos devem ser mantidos nessas condições até o consumo, né? Em determinados tipos, o armazenamento ele vai ser limitado pela vida útil do produto, né? Que acaba aumentando em proporção direta a remoção de água do queijo. E aí nós temos as principais alterações que ocorrem nos queijos, que eu falei lá no início da aula, durante o armazenamento e a vida de prateleira, tá? Muitos dos defeitos, né, podem ser provenientes do tipo da matéria-prima, né, a característica da matéria-prima, ou de processos que foram feitos errados, né, na produção. Então, quais são as principais alterações? Fermentação anormal, né, proveniente por agentes já existentes no leite, ou que se incorporaram neles posteriormente, né, por contaminação. Então, se não existe um controle do leite inicial, lá no início do processo, pode gerar um defeito aqui na frente, ou ainda uma contaminação que possa ter acontecido, né, durante o processo. Técnicas defeituosas de fabricação, né, originadas principalmente por condições higiênicas insatisfatórias. Esses normalmente são os principais problemas na produção de queijos, né, ou produtos fermentados de uma forma geral. Como a gente está produzindo ali num ambiente favorável à proliferação de micro-organismos, né, porque é esse o objetivo num alimento fermentado, está crescendo outros micro-organismos, então, que são deteriorantes ou patogênicos. Então, a condição higiênica sanitária ali tem que ser muito eficiente para que isso não gere um problema para o produto que está sendo produzido. Então, quais são as alterações causadas por fermentação normais? Alterações causadas por fermentação normais. Estufamento pode ser precoce e tardio. A putrefação, né, que é o apodrecimento com coloração branca ou cinza. Defeitos na crosta, né, manchas, bolhas, trincas, né, quando o queijo começa a ficar mais seco, ele começa a trincar. Crosta melada, enrugada. Cada característica, defeito desse, pode ser proveniente de algum tipo de micro-organismo que tenha essa característica. Defeitos de corpo e textura, né? Um corpo muito duro, um corpo friável, né? Ou farinhento. Friável é quando ele se quebra muito facilmente. Uma massa seca ou uma consistência muito borrachenta. É muito comum a gente visualizar, né? Pensando agora, vendo esses defeitos, é muito comum a gente comprar queijo e ter esse tipo de característica, né? Ou até mesmo quando faz queijo em casa, fica com essas características. Muitas vezes são defeitos. E às vezes as pessoas nem sabem o porquê que acontece aquilo, que pode ser um erro, né, durante o processo.
Massa excessivamente mole, trincas, defeitos na cor, né? Manchas azuladas ou cinzentas, manchas avermelhadas, brancas, né? Nas extremidades. Defeitos de paladar, né? Sabor e aromas muito ácidos, sabor amargo, sabor rançoso. Queijo insípido, né? Que não tem nenhum tipo de cheiro ali, enfim, na sua característica. Um sabor de soro, quando a dessoragem não é feita de maneira eficiente. Um sabor de estábulo, traduzindo, né? Você já sabe, um sabor de fezes, enfim, ou de sujo, porque o leite já tinha essa característica, né? Eu já falei bastante para vocês sobre o flavor, né? Que é proveniente de uma ordenha mal feita, né? O leite ficou em contato com esses produtos e acabou gerando um cheiro desagradável, um aroma desagradável, né? Sabor de fruta, sabor de levedura ou um sabor também de massa crua de pão, em função do fermento adicionado. Às vezes o queijo pode ficar com esse tipo de característica, que não é desejável. Então, esses são os principais defeitos nesses produtos, tá, gente? Então, a aula de hoje era esse o conteúdo que eu tinha a passar para vocês. É bastante informação, são bastante detalhes na produção de derivados lácteos. E, no fim da história, todos eles se baseiam principalmente na composição do leite e na adição de determinados ingredientes, sendo que todo o processo depende, né, de um controle microbiano. E isso é bastante complicado e gera muitos defeitos e problemas na produção, porque, como eu falei para vocês, é uma faixa de atuação dos micro-organismos ali que é igual tanto para micro-organismo benéfico quanto para micro-organismo deteriorante. Então, a indústria está trabalhando com os dois micro-organismos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o micro-organismo do bem tem que atuar de uma maneira ideal, tem que controlar o micro-organismo que é deteriorante para que ele não gere aí um defeito na produção. Conseguiram entender mais ou menos isso, gente? Organizar as ideias aí para responder aquelas perguntas? Ou complicou mais? Tem alguma consideração, alguma pergunta? Entenderam? Tudo entendido, gente? Ok, prof. Ok? Bom, pessoal, então, como eu sempre falo, vocês têm as atividades para responder. Na próxima aula, eu vou reservar um tempo para a gente corrigir essas perguntas, tá? Nós vamos tirar dúvida para quem não conseguiu responder. Então, se alguém tiver com alguma dificuldade, né, coloca aí para nós, não consegui responder tal pergunta, eu vou ajudar vocês, vou explicar novamente, e aí a gente vai dando sequência aí nos outros processos dos outros derivados lácteos. Tem muitos ainda para a gente ver pela frente. Então, por isso é importante que vocês deixem esse conteúdo em dia, né? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem. Isso serve também para as outras unidades curriculares, né? Principalmente a de segurança dos alimentos, que vocês têm um trabalho que vocês estão desenvolvendo, e para a disciplina de chocolates, caso alguém tenha alguma atividade que ao longo da unidade curricular não respondeu ou não entendeu alguma parte, me peçam, gente. Na segunda-feira vocês vão ter uma atividade avaliativa que vocês vão fazer com o material, obviamente, né? Então, por isso é importante que vocês tenham entendido e que tenham as respostas, né? Porque eu vou me basear nisso.
Então, aproveitem para perguntar, né? Me mandem áudio, enfim, que eu ajudo, acho que fica mais fácil, para que vocês não cheguem no dia da atividade e talvez vocês não tenham as respostas, né? E que pode auxiliar vocês para desenvolver a atividade, tá? Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguma dúvida para tirar? Ou tá tudo certo? Professor, esse material amanhã tu vai disponibilizar por e-mail? Já está disponibilizado, eu consegui postar hoje, Gilmar. O que eu não consegui... Oi? No e-mail? Eu disponibilizei no Google Classroom. Vai a notificação no e-mail, né? Sim, vai, mas eu não visualizei no e-mail. Ah, tá. Veja lá. Caso alguém não tenha recebido ou não conseguiu abrir, me avisem, que aí eu mando, tá? Tá bom. A aula de ontem, gente, dos POPs, não consegui baixar ainda. Eu vou tentar hoje. Tenho a aula de hoje para baixar a de ontem. Eu vou ir tentando, assim que a internet colaborar e tudo mais, eu conseguir postar no YouTube, eu aviso vocês, tá? Mas tá meio difícil. Mas aí eu vou avisando, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Bom descanso para todos. Bom final